Eu fui criado dentro da igreja, né? Então, assim, desde pequeno já vim com esse princípio dentro de casa, né? Entendeu? Então, assim, minhas primeiras reuniões, cara, liderando à frente, se eu não me engano, foi em 2021, que eu entendi um pouco. Eu demorei para entender, na verdade, um pouco o chamado de Deus que Deus tinha para minha vida, né? Aí, em 2021, eu comecei a abrir os olhos para isso, para pregar a palavra dentro dos clubes, né? E depois dali, cara, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas, assim, cara, no futebol. Isso com quantos anos? Eu tinha, no caso, 2021, 21, né? Sou nascido de 2000, né? Então, com 21 anos, há 3 anos atrás, né? Que é 2024, eu iniciei pregando dentro das concentrações, né? Que geralmente é sempre nas concentrações que é levada a palavra, né? Então, mas também no dia a dia ali, né? Dentro do vestiário, a gente sempre tem a oportunidade de estar levando o evangelho para jogadores, diretores, pessoas que trabalham dentro do clube, entendeu? Então, assim, todos os dias nós temos a oportunidade, mas questão de pregação mesmo, palavra, é mais nas concentrações, né? Pré-jogo, né? Entendeu? Na célula, Na célula, E 2021 foi que você se batizou, então você entendeu o seu chamado. Sim. E aí se batizou, tudo. Batizei, cara. Foi assim, depois que eu me batizei, destravou muitas coisas na minha vida, né? Não que eu era do mundo antigamente, só que eu demorei, sabe, pra entender esse lado de servir, né? O propósito, entendeu? Aí depois que eu entendi, que eu abri os olhos, aí tudo fluiu na minha vida. Sim, não, graças a Deus. E, né, quando a pessoa tem um chamado, um propósito, tem que entender, né, aquele propósito, né? Verdade. E também aquele processo, né? Com Como certeza. que foi viver o processo? Você vive ainda, né? Você é novo, você tem 23 anos. Cara, assim, o processo mais complicado que eu passei até hoje foi na pandemia, né? Que eu fiquei um tempo sem jogar, né? Foi um processo muito difícil. Que eu tava sem clube, nada aparecia, cara. Treinava todo dia sozinho em casa. Algumas pessoas vão falar, pô, ele é maluco, treina todo dia. Domingo a domingo, sol, chuva, tá ali treinando. Mas a gente tá debaixo de uma palavra, né? Porque aquele que aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? A Bíblia vai dizer, né? Então, assim, Deus tinha me dado uma palavra, entendeu? E não volta atrás, não adianta. Então, assim, só se prepara, né? Até deixar um recado aí pro pessoal que tá assistindo. Não fique desesperado, ansioso, porque se Deus falou, é certo que ele vai cumprir. Pode demorar, porque tem horas que vão passar pelo processo para gerar maturidade dentro da gente, né? E naquele momento eu entendi que esse processo era para gerar maturidade dentro de mim, né? Entendeu? Então, assim, aprendi muitas coisas dentro desse processo que eu passei. Maturidade, resistência espiritual, porque às vezes o deserto gera resistência espiritual, né? Entendeu? Então, assim, para quem tá passando pelo processo, pelo deserto, para continuar a perseverar, porque Deus nos forja, né? Para ver se a gente vai continuar ali fiel, né? A Ele, mesmo na provação, diante de muitas lutas, batalha, entendeu? Mas Ele é fiel, Ele não deixa de ser fiel, entendeu? E respeitar o tempo, né? Com certeza. O tempo também, com certeza. Às vezes era aquele momento seu ali que Deus estava... Sim, eu agradeço a Deus, porque eu aprendi muito, cara. Isso. Criou muita maturidade dentro de mim. Também muita coisa espiritual, eu abri os olhos, sabe? Aquele processo, porque a gente às vezes tá ali, tá tudo acontecendo do bem e tal, e a gente acaba às vezes não ligando, né? Aí passa por uma aprovação pra depois aprender muitas coisas, né? Entendeu? Então, assim, o processo ele gera resistência espiritual, né? Eu vejo muitas pessoas falar, deserto é isso, deserto, mas não fala que o processo ele gera resistência espiritual. Você cria também uma comunhão de oração ali, todo dia você tá passando pelo processo, verdade, não que você vai buscar só pelo processo, não. Você tem que buscar todos os dias. Porque a gente não é porque Deus tem que provar nada pra gente, não. Entendeu? A gente tem que estar ali todos os dias. A gente não busca ele pelo que ele faz, pelo que ele é. Entendeu? A Bíblia vai dizer isso também. Entendeu? Então, assim, um recado que eu posso deixar é quem tá passando pelo processo, não desistir, porque Deus sempre tem o melhor pra gente. E se tá passando, porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4 que o Espírito conduziu o Senhor ao deserto. Então, assim, se o Espírito conduziu ao Senhor ao deserto, eu aprendo o quê? Que nem todo deserto que a gente passa é o inimigo que faz a gente passar. Se o Espírito conduziu o Senhor ao deserto. E outra coisa também, que eu aprendo nesse capítulo, que o diabo, ele leva Jesus lá em cima no pináculo. Lá no último, lá no monte lá em cima. Entendeu? Essa passagem é marcante, assim. Mateus capítulo 4, quem tiver a oportunidade
ler, de falar desse capítulo, porque o que eu entendo com isso? Porque nem todo mundo que tá lá no alto foi Deus que colocou. Se o diabo conduziu o Senhor até o monte lá em cima, né? Entendeu? Então, assim, às vezes muitas pessoas que estão passando pelo processo falam assim, mas eu faço tudo certinho, pô, e Deus não faz nada na minha vida. A fulano tá fazendo tudo de errado e tá tudo bem. Pô, a Bíblia nos garante isso, Mateus capítulo 4. O diabo conduziu o Senhor até o monte, lá em cima. Entendeu? Então, nem todo mundo que tá no alto foi Deus que colocou. Então, fica tranquilo. Deus tá no controle de tudo. Esse é o recado que eu posso dar. Sim, entendeu? Não, é isso, né? E muitas vezes a pessoa, né, o ser humano tenta adaptar o processo, né? Tenta, igual assim, você tem uma promessa. Ontem a pastora Josi estava falando da promessa, né? Quando você tem uma promessa, irmão, é só confiar. Sim. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então não se preocupa. Só que o complicado do ser humano, acho que a nossa geração quer muito ser imediatista, né? Vamos assim, né? Tem que acontecer rápido, né? Hoje, tem que ser ali, né? É hoje. Acontecer. Hoje. Aí Deus dá uma promessa. Acontece com todo mundo, até comigo, com você, verdade, com você. Verdade. Pô, irmão, fala, né? Verdade. Você tem uma promessa e, cara, nossa, mas eu vou tentar. Sim. Mas muitas vezes você tem que esperar no Senhor, porque não adianta você adaptar, tirar aquilo ali, ficar lá, tentar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Acho que você tem que estudar, procurar, mas não atropelar os processos, porque você acaba se perdendo. É importante. Entendeu? Porque talvez, nesse processo, Deus está te forjando, Deus está trabalhando algo em você que você não tem nesse momento. Para lá na frente, algo grande de Deus para a vida dessa pessoa, vai estar com maturidade, vai estar com responsabilidade para suportar tudo que tá gerando dentro dele, né, cara? Entendeu? Então, assim, é importante passar por processo, é importante. Muitas vezes, igual você, teve um propósito em passar todas as bases do Vasco, do Fluminense, para ver algo lá, para Deus moldar algo lá, para ver que você tá num clube grande e tudo, mas você profissionalizou no Madureira. Pô, Deus, e no clube que eu comecei lá na escolinha. Então, né? Entendeu? E por que não no Vasco? Mas aí Deus colocou você para ver alguma coisa lá. Você sabe o que Deus mostrou para você, né? Verdade. E muitas vezes as pessoas tentam pular e adaptar esse processo. E Deus coloca, né? Tempo certo, na hora certa. Verdade. Né? É verdade, com certeza. Sim. Eclesiastes capítulo 3, né? Há tempo para todas as coisas. Né? Sim. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu posso dar é confiar, cara. Confiar em Deus, porque ele não falha, né, cara? Ele é fiel. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube. E não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.